Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Que alegria ter você aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Mas antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ser fortalecido pela Palavra do Senhor. Hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais intensos e emocionantes escritos por Davi, o Salmo 57. O tema dessa mensagem é Quando a alma aprende a cantar dentro da caverna. O contexto histórico desse salmo é profundamente marcante. E os salmos relatam experiências reais vividas por homens de Deus, os quais nós nos identificamos. Davi estava fugindo do rei Saul, o homem que havia sido ungido por Deus para governar Israel, agora vivia escondido em cavernas, cercado pelo medo, pela perseguição e pela sensação constante de perigo. O título do salmo aponta para o período em que Davi fugiu para a caverna, provavelmente a caverna de Adulão ou En-Gedi. Relatado em 1 Samuel capítulo 22, do 1 ao 2 e 24, do 1 ao 3. É impressionante perceber que um dos cânticos mais cheios de esperança da Bíblia nasceu em um ambiente escuro, úmido e ameaçador. Isso já nos ensina algo poderoso. Deus não depende de ambientes perfeitos para gerar a adoração verdadeira. Essa verdade reaparece no Novo Testamento, quando Paulo e Silas, presos injustamente em Filipos, mesmo feridos e acorrentados, começaram a orar e cantar louvores a Deus durante a noite, conforme Atos 16, do 22 ao 26. Assim como Davi adorou dentro da caverna, Paulo e Silas transformaram a prisão em altar. Isso nos mostra que homens e mulheres de Deus podem até ser colocados em ambientes de dor, mas continua carregando dentro de si uma fé que não pode ser aprisionada. Davi começa dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e à sombra das tuas asas me abrigo. Versículo número 1. O homem que derrotou Golias agora se vê escondido, vulnerável e cansado. Isso revela uma verdade importante. Até os mais fortes passam por momentos de fragilidade. A fé bíblica nunca negou a dor humana. Pelo contrário, os salmos mostram homens de Deus chorando, sofrendo, sentindo medo e derramando a alma diante do Senhor. O comentarista John Stott dizia que a maturidade cristã não consiste em fingir ausência de medo, mas em aprender a confiar em Deus apesar dele. Davi não esconde sua angústia. Ele não mascara suas emoções com espiritualidade superficial. Ele clama, ele chora, ele busca abrigo em Deus. Quantas pessoas vivem tentando parecer fortes o tempo todo, enquanto por dentro estão emocionalmente esgotadas? O Salmo 57 nos lembra que existe um lugar seguro para a alma cansada, a presença do Senhor. Quando Davi fala sobre se esconder à sombra das asas de Deus, ele usa uma imagem de proteção e cuidado. É a figura de uma ave protegendo seus filhotes. O mesmo símbolo aparece no Salmo 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Isso aponta para um relacionamento íntimo, acolhedor e seguro. Em um mundo cheio de instabilidade, a presença de Deus continua sendo o único abrigo que não desmorona.
Davi continua dizendo que clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que por ele tudo executa, verso 2. Mesmo dentro da caverna, ele reconhece a soberania divina. Isso é extraordinário. As circunstâncias não determinarão sua teologia. Ele não conclui que Deus havia perdido o controle. Ele entendeu que o Senhor ainda estava escrevendo sua história. Quantas vezes também olhamos para momentos difíceis e imaginamos que Deus nos abandonou. Mas o Evangelho nos ensina justamente o contrário. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que todas as coisas sejam boas, mas que Deus é poderoso para transformar até a dor em instrumento de crescimento espiritual. A caverna de Davi não era o fim da história, era o lugar onde Deus estava moldando um rei. O comentarista Gordon Fee destaca que muitas vezes o Espírito Santo realiza suas obras mais profundas em períodos de aparente silêncio e limitação. Ele relaciona essa verdade à experiência de Daniel na cova dos leões, em Daniel 6, de 16 a 23. Daniel foi lançado em um lugar de morte por permanecer fiel ao Senhor. Mas a cova não se transformou em seu fim, tornou-se palco da intervenção divina. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O que parecia destruição tornou-se testemunho. Da mesma forma, Davi descobriu na caverna uma dimensão da presença divina que talvez nunca tivesse experimentado no palácio. Existem momentos em que Deus permite que seus servos atravessem ambientes escuros para não destruí-los, mas para revelar que sua presença é suficiente mesmo em lugares mais ameaçadores da vida. O salmo então muda de tom. Depois do clamor surge a adoração. Davi declara: firme está o meu coração, ó Deus, firme está o meu coração, cantarei e entoarei louvores. Verso 7. Perceba isso. A situação não havia mudado. Saul ainda o perseguia. A caverna continuava escura, mas o coração agora estava firme. A verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, ela nasce da presença de Deus no meio deles. Essa é uma das grandes mensagens do Novo Testamento. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo nunca prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu sua presença constante. O próprio Senhor Jesus viveu momentos semelhantes aos de Davi. Em muitos aspectos, o Salmo 57 aponta profeticamente para Cristo. Assim como Davi foi perseguido injustamente, Jesus também foi rejeitado pelos homens. Assim como Davi se refugiou em cavernas, Cristo passou noites em oração, suportou a solidão e enfrentou a sombra da morte. Contudo, ambos demonstram confiança absoluta no Pai. Calbart dizia que os salmos são a linguagem de Cristo e também da igreja. Isso significa que, quando lemos o Salmo 57, enxergamos não apenas a experiência de Davi, mas também a jornada do próprio Cristo e de todos aqueles que seguem seus passos. O Evangelho nos mostra que Deus entra na dor humana para redimir a humanidade. A cruz prova isso de forma clara em Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus não está distante do sofrimento. Ele atravessou conosco. Davi afirma que sua alma está entre leões e fala de homens
cujos dentes são lanças e flechas. Verso 4. Isso nos lembra que muitas das nossas batalhas não são apenas físicas, mas emocionais e espirituais. Existem palavras que ferem mais do que armas. Existem ambientes tóxicos que esmagam a alma lentamente. Existem pessoas que usam a língua como espada. O apóstolo Tiago escreveu em Tiago 3, de 5 a 6, que a língua pode incendiar uma floresta inteira. Quantas famílias destruídas por palavras, quantos relacionamentos quebrados, quantas vidas esmagadas por críticas e humilhações. Mesmo assim, Davi escolheu adorar. Ele diz: desperta, glória minha, despertai, alaúde e harpa. Eu despertarei a alva. Verso 8. Isso é poderoso porque mostra que nem sempre teremos vontade natural de adorar. Às vezes será necessário falar com a própria alma. O salmista praticamente prega para si mesmo. Isso também aparece no Salmo 42, verso 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Existe uma batalha interna acontecendo em cada coração humano. E uma das marcas da maturidade espiritual é aprender a conduzir a alma de volta para Deus. John Stott observava que a fé cristã não é mero otimismo emocional, mas confiança fundamentada no caráter de Deus. Davi não adorava porque tudo estava bem. Ele adorava porque Deus continuava sendo bom. Essa é a diferença. Então chegamos ao clímax do Salmo. Davi declara: exaltado seja, ó Deus, acima dos céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Versos de 5 a 11. O homem perseguido termina o salmo falando da glória de Deus. A caverna não conseguiu roubar sua visão celestial. Isso é extraordinário. Muitas pessoas permitem que as circunstâncias diminuam sua percepção de Deus. Davi faz o contrário, ele amplia sua visão da majestade divina até que os problemas pareçam pequenos diante da grandeza do Senhor. Antes de fazermos nossa oração final, é importante olhar para esse salmo à luz do Novo Testamento. Calbart ensinava que toda a Escritura encontra seu centro em Cristo. No Salmo 57, vemos um homem sofrendo, confiando e adorando antes da vitória chegar, exatamente como Jesus fez. John Stott afirmava que a cruz revela simultaneamente a gravidade do pecado humano e a profundidade do amor divino. Como vemos em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Gordon Fee destaca que o Espírito Santo continua sustentando os filhos de Deus nas cavernas da vida. O Espírito não apenas nos consola, ele nos fortalece para permanecermos firmes até que a promessa se cumpra. Como declara Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Talvez hoje você esteja vivendo sua própria caverna. Talvez existam perseguições, crises emocionais, medo do futuro, enfermidades, perdas ou decepções. Mas o Salmo 57 nos lembra que a caverna não é morada permanente. Deus ainda conduz histórias. O Senhor ainda transforma lágrimas em testemunho. Ainda existe esperança para quem confia nele. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra viva e poderosa. Obrigado porque o Senhor continua sendo abrigo para os cansados, força para os abatidos e esperança para os que choram. Assim como Davi encontrou refúgio à sombra das tuas asas, nós também queremos descansar na tua presença. Sustenta aquele que está fraco, Senhor. Fortalece aquele que pensa em desistir. Cura os corações feridos e traz paz para as mentes aflitas.
Senhor, ensina-nos a cantar, mesmo nas cavernas da vida. Que nossa fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Tu permaneces no controle de todas as coisas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. O Salmo 57 nos mostra que homens de Deus também enfrentam noites escuras, mas nos ensina que nenhuma caverna é capaz de impedir os planos do Senhor. Continue confiando, continue orando e continue adorando, porque Deus ainda está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Aleluia. E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar essa reflexão. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade.